Projeto de Lei Ordinária 5226/2015, iniciativa Serginho do Posto, altera a Lei 13.316, 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre as vias consolidadas como ruas de uso comum do povo, com pelo menos 20 anos de utilização pela população. Publicada a apresentação, pareceres e emendas no Diário da Câmara, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, segundo turno. Tire uma foto aqui e mande para o grupo lá. Em discussão, o autor do projeto, que não discutiu ontem em primeiro turno, como foi combinado, irá discutir no segundo turno. 15 minutos mais que... Pois não, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Ontem nós tivemos um acordo em aprovar em primeiro turno e a discussão faríamos hoje em segundo turno. Esta matéria é uma alteração de uma lei vigente de autoria, na época, da vereadora Julieta Reis, com outros vereadores. Nós tivemos uma participação entendendo da necessidade, na época, desse projeto, a Lei 13.316, que as ruas consolidadas, que na época, em 20 anos, poderiam receber a codificação e denominação de CEP. A gente acredita que é um projeto muito singelo, porém o alcance dele, ele busca a cidadania dessas pessoas. Nós temos ruas, e agora falando há pouco tempo com o vereador Edson Parolin, na sequência uma parte, vereador, ainda existem ruas dentro da Vila Parolin que não são denominadas ainda, elas estão com codificação de travessas A, B ou C. Isso em toda a periferia nós temos as ruas que não são denominações oficiais. O fato de nós baixar para que 10 anos pudessem receber esse benefício, nós chamamos o decênio das ruas, que após uma década há a consolidação desta rua, desta área. Nós não estamos falando em parcelamento do uso do solo, são questões diferentes. Nós estamos falando da possibilidade essas ruas receberem a codificação após os 10 anos de consolidação, benefício que trará aos moradores, comerciantes, principalmente que estão na periferia, que não recebem ainda esse benefício pela denominação da rua. Ela não tem a codificação, não pode receber um CEP oficial para receber suas correspondências. A gente entende que século XXI, nós precisamos avançar nessas questões. Hoje o Brasil passa por essa discussão. Recentemente, um seminário no Rio de Janeiro, foi debatido esta questão em todo o Brasil. São diversas cidades que ainda estão aprimorando as suas legislações para fazer com que esse atendimento chegue na ponta aos munícipes. Eu passo uma parte ao vereador Edson, na sequência a gente continua o debate. Serginho, eu acho a tua iniciativa louvável, porque nós da comunidade do Parolin, por exemplo, hoje é Beco da Dona Badi, Beco do João, Beco do Sarafim. Hoje a gente tem vários lugares que podia ter o nome de rua e não temos porque esbarra na lei. E esse projeto vem somar com a nossa comunidade e muitos outros bairros. A gente hoje vai na Casa Bahia, eu quero entregar um móvel na casa 3 do Beco da Badi, os caras não acham. Vai no mercado, o taxista não entra, mas não consigo ver no GPS quem... Então, para essa lei, pode contar com o nosso apoio, que vai servir muito para as comunidades carentes da cidade. Permito uma parte, nobre vereador. Na sequência, pode falar, vereador, fique à vontade. Agradeço, Serginho do Posto. Essa lei, na verdade, ela vem beneficiar famílias que de fato precisam, famílias que de fato lá atrás tiveram alguns problemas e sabe, geralmente, aonde aconteceu isso mais? Nos bairros aí da periferia, Santa Felicidade, ali em cima, na divisa, ali onde mora o Jairo Marcelino, lá em cima no Pilarzinho, enfim, vários lugares. E Laminha Pequena, São Brás, Comprido, mesmo ali na SIC, famílias que tinham propriedades agrícolas tal, e depois passou, na verdade, para a PTU, e o filho construiu, a filha construiu, o neto, o bisneto, já vendeu um pedacinho também. Mas, enfim, eu acho que até está na hora da gente poder dar uma regularizada. Esses loteamentos que estão tudo irregular aí na cidade, há 10, 20, 30 anos brigando na justiça, e os familiares já se foram, muitos nem vivem mais aqui no Brasil.
é uma maneira de você poder fazer aquela parte ideal se transformar de fato em sua propriedade limpa, tranquila e transparente. Então eu, por essa razão, vou votar não por causa dos empresários que têm imóveis, mas sim por causa do cidadão curitibano. Poxa, Okay? fico muito grato, vereador Manfron. Quando o projeto veio à pauta, ele havia pedido esse tempo para fazer análise do projeto. Agradeço, vereador, a sua oportunidade da parte, também sua colocação. Agradeço, vereador Edson. Eu também comungo com Vossa Excelência, porque nós temos tido, ao longo desses anos, frequentemente as pessoas procuram os gabinetes dos vereadores. Acho que todos os vereadores, o vereador Toninho da farmácia também relata, ontem numa conversa, ele relatou que em seu bairro também tem essa dificuldade hoje. E nós temos também um atendimento que eu acredito que é primordial, é quanto à colocação da água e da luz em algumas ruas, vielas e travessas. A Copel Sanepar, ela tem determinado que, para que ela coloque, principalmente a Copel, um posteamento em rua, esta rua tem que ter um projeto, tem que ter no minimamente o nome da rua tem que estar oficial. No mínimo, o código da rua, através do seu CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, que posteriormente, após a aprovação da denominação da rua, é enviado a Brasília, e os Correios de Brasília, que codificam o CEP, centralizado todo o serviço de CEP através de Brasília, e após essa rua é codificada através do nosso cadastro técnico aqui de Curitiba. Também o cadastro técnico tem essa demanda reprimida há muito tempo. O vereador Edson tem levado esta reivindicação ao Departamento de Cadastro Técnico, já quando foi vereador em outras épocas, recentemente também essas questões, fazendo com que avance nesse sentido. Então é um projeto, eu digo que é um projeto singelo, mas que tem um alcance, na oportunidade, vereador, tem um alcance cidadão, tem um alcance que pode, de fato, facilitar e, de fato, atender a necessidade dos munícipes, principalmente no que tange a correspondências que muitos desses moradores ainda utilizam, ou associação de moradores, ou um comércio local, para que os Correios possam deixar essas correspondências nesses locais. Na época avançamos em 20, agora entendemos que 10 anos é um prazo suficiente, porque condiz com a realidade local e principalmente um dia a dia da cidade, principalmente nos bairros periféricos. Vereador Maurinácio, com uma parte. Obrigado, vereador Serginho do Posto. Na verdade, eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa desse projeto. Como disse, Vossa Excelência é singelo, mas ele tem um grande alcance. O vereador Manfron lembrava agora, a Regional de Santa Felicidade, os bairros que compõem a Regional de Santa Felicidade, tem essa dificuldade. Eu estive lá agora, questão de uma semana, na Ângelo Pianaro, tem 4 travessas lá de um loteamento já consolidado, muito embora seja considerado um loteamento clandestino, e aí vem um outro apelo, nós já votamos aqui uma flexibilização para a regularização desses loteamentos, todavia, a Regional de Santa Felicidade ficou fora, atingiu a região sul, SIC, e estranhamente, lá em Santa Felicidade, que tem esses problemas, parece que a lei não tem o alcance naquela região e vamos ter que rever essa questão aqui na casa. É importante, sim, dar essa dignidade, fazer com que as pessoas sejam localizadas para a entrega de correspondência, para a entrega de mercadorias, enfim, é a dignidade. Então, Vossa Excelência conta com o nosso apoio nesse projeto, PSB, Dona Lourdes, vereador Copani, e dizer que realmente é singelo, mas é muito útil. Parabéns, conte conosco. Perfeito. Agradeço, vereador Maurinácio. Também entendo e compartilho com Vossa Excelência em relação a esses loteamentos clandestinos e áreas que não estão regularizadas ainda no município, que precisam ter um olhar mais atento e, diria, até urgente para essas causas da regularização fundiária. Vereador Toninho, com a palavra. Ilustre vereador, cumprimento Vossa Excelência por esse projeto que vai trazer grande benefício para o povo da nossa cidade. Eu entendo assim que muitos logradouros da nossa cidade, especialmente na região que a gente atua, região sul de Curitiba, nós temos várias situações de logradouros que eles não são apenas conhecidos
como não tem como ter nome esses logradouros. Então, a única forma que a Copel encontra e a Sanepar é de colocar travessa tal, usando o nome de uma rua que tenha paralela, para poder chegar à conta de água, à conta de luz. Essa é uma situação que a gente vive nessa cidade, não é uma situação que o senhor está criando aqui, não. É uma situação real. Eu moro na vila, moro no bairro e tenho conhecimento de várias ruas que não são possíveis ser denominadas. E são ruas antigas, não é? E estão lá, travessa Paulo Bétega, travessa Marco Campos, né? Porque não tem condições naquele trecho de ter o nome de rua. Parabenizo e pode contar com o nosso apoio. Obrigado, vereador. Vereador Manfron, quer complementar? Só para completar, Vossa Excelência podia entrar com uma emenda e colocar, na verdade, para deixar ele bem amplo, que pegue todas as zonais de Curitiba, todas, para não ficar diferenciando um bairro, o centro. Perfeito. Certo? Que ele pegasse, então faz uma emenda de diversos vereadores, acredito eu, que pegue todas as zonais. Não importa se é Santa Felicidade, o Bigolívio, o Pilarzinho, se é Lameia Pequena, se é lá no Bairro Alto, porque daí o que acontece, no urbanismo não tem o que discutir, ele tem parâmetro para poder regularizar tudo daí. Perfeito, vereador. Okay? Obrigado. Na verdade, nós fizemos, obrigado pela sugestão, nós ampliamos e estamos dizendo o seguinte, nas vias consolidadas, né? Então, atende a Vossa Excelência a perspectiva de atender também a essas regiões que Vossa Excelência coloca. Eu falo isso a Vossa Excelência porque a nossa região é Zéria, Santa Felicidade, é diferenciada do 01, 02, 03, 04, então é muito complexa, porque nós seguramos o pulmão de Curitiba, na verdade, a região norte, nós seguramos o pulmão de Curitiba, e é muito distrito lá, qualquer tipo de construção, loteamento e tal. Perfeito. Então, a gente não pode subir também 3, 4, 5 andares, é muito complexo. Então, como nós contribuímos, nós também queremos ter a mesma oportunidade de poder regularizar também. Perfeito. Vereador, muito boa sua observação, até sugiro, Vossa Excelência, com a sua assessoria, os vereadores que atendem lá a região, que agora no plano setorial que está sendo discutido, a lei de zoneamento, algumas questões que Vossa Excelência coloca, poderão ser discutidas na lei do zoneamento, que é uma lei que está em consultas abertas e Vossa Excelência vai poder ter a oportunidade também de colocar emendas específicas para essa questão. Agradeço, vereador Paulo Salamone, também pela compreensão, acredito que é um projeto que tem essa intenção de colaborar também com a ação do Executivo. Eu vereador, solicito a parte por obséquio. Por favor, fique à vontade, vereador. Pode ir. Obrigado, vereador Serginho. Este projeto ele é fruto também da experiência de Vossa Excelência e o trabalho que o dileto colega vereador tem prestado à sua comunidade e à cidade de Curitiba. Isso é muito importante para mostrar e retomar a vocação legislativa da casa. São observações do dia a dia, do trabalho nas comunidades, na cidade. E aí nós vamos ajustando aquilo que é possível ser ajustado, o que é possível fazer. Porque muitas vezes o vereador tem a ideia e na verdade, tem toda uma solenidade até a aprovação desta ideia junto ao Poder Executivo. Então, a vereadora Julieta lembrava bem que era vintenária esta ação, né? E a Prefeitura hoje ela já passa a utilizar os 10 anos. Então, passamos agora sim regularizar esta situação via o Legislativo. Então, a partir de agora, os 10 anos, acho que é um número razoável, né? Até porque, por menos que isso, por exemplo, nós temos numa legislação recente o uso capião urbano, que é 5 anos. Perfeito. Ele é o dobro do uso capião, lembrando que não há uso capião em terras públicas, mas eu estou apenas fazendo
uma comparação neste sentido, a comparação no sentido com o uso capião urbano nesse aspecto. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência, acho que é um projeto bom, que auxilia na administração da cidade e traz, como foi dito aqui pelos colegas camaristas que me antecederam, traz uma resposta mais rápida para regularizações que parecem aos olhos do povo intermináveis. Então, de modo que eu cumprimento Vossa Excelência, fruto muito da sua experiência já nestes anos de mandato que dedica à cidade de Curitiba. Obrigado. Eu solicito uma parte, vereador Serginho. Fico grato pela observação, vereador. É importante frisar justamente isso. O Código Civil trouxe a oportunidade que ruas, após 10 anos de obras e benefícios, elas podem ser usucapidas, ou na verdade seria utilidade pública, que nós entraríamos na questão do domínio público da via, após 10 anos com benfeitorias. Nós não estamos entrando na discussão do parcelamento do solo, nós estamos discutindo apenas o artigo 3º, em que a gente sugere, através do projeto de lei, a possibilidade da codificação. Vereadora Julieta, com a palavra. Vereador Serginho, quando eu apresentei esse projeto de lei, que é o 13.316, de 20 de outubro de 2009, nós apresentamos esse projeto discutindo com a Secretaria Municipal de Urbanismo, no sentido de que, como nós poderíamos regularizar determinadas vias de uso comum do povo há mais de 20 anos e que já se tornavam praticamente vias de acesso em determinados lugares, aonde as pessoas não tinham mais como deixar de usar, ou seja, uso comum do povo por mais de 20 anos. Isso significa que muitas situações, inclusive de construção de residências, de casas, já utilizavam esses trechos de rua como acesso. Então, nós não tínhamos mais condição de fechar, porque nós tiraríamos o acesso das pessoas às suas casas que já tinham sido construídas, considerando que aquela rua já era consolidada. Mas, do ponto de vista legal, não era, e era muito difícil da regularização, porque demandava doação, e aonde os proprietários, muitas vezes, nem em Curitiba não estavam. Ou então, alguns concordavam, outros não concordavam, e desapropriação a prefeitura não tinha condição de fazer em função de recursos. Então, foi uma solução viável, uma solução boa, uma solução que trouxe para os moradores e para a cidade uma forma de regularização. Mas existe um problema, vereador, porque Vossa Excelência está diminuindo de 20 para 10, o que também é bom, porque existem situações de 10 anos, principalmente nessas áreas de ocupação, para poder regularizar a área de ocupação, é fazer com que a administração municipal cumpra, porque eu não estou conseguindo regularizar ruas nem de 20 anos, quanto mais de 10, vereador. Mas nós precisamos que a administração cumpra. Esse é o fato. Parabéns, vereador. 30 segundos. Vereadora Julieta, agradeço sua parte, a observação. Nós também evoluímos com as leis, porque nós temos a evolução do Código Civil, que o Código Civil que prevê o uso capião 5 anos, porém 10 anos, o uso de domínio público após a intervenção de obras. Então é uma possibilidade. Já se discute muitas vias que transformaram em bem de domínio público, isso é importante frisar. Existem aquelas questões que são discutidas em que os proprietários da área, na época das suas ocupações, entraram com ação de reintegração. Há uma discussão também constante nesse sentido, mas objetivamente a gente só fez a alteração do artigo 3º, que é a codificação da rua, que vai atender a Vila Parolim, do Edson do Parolim, que é muito ativo, o vereador Toninho, vereador Ademir Manfron também que coloca, o vereador Toninho que coloca essa dificuldade no dia a dia da sua região. E agradeço a todos pelo voto e frisando,
Projeto singelo, mas acredito que terá um grande Vereador, alcance. nós não Obrigado. conseguimos levar o asfalto com ruas de 30 anos. Vamos ver se agora com a sua lei vamos ser cumpridos. Verdade. Obrigado, vereadora. Vamos fazer esse esforço. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Em discussão, encerrada a discussão, vereadores, votando o projeto, vereador Serginho do Posto, redação para segundo turno. Felipe. A orientação eu voto favorável, segundo turno. Altera a lei 13.316. Vereadores, pedimos aos vereadores que se encontram fora de suas bancadas para votar o importante projeto de lei do vereador Serginho do Posto. Encerrada a votação, 23 votos favoráveis e 1 abstenção. Aprovado o projeto.